Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa catequese de hoje, o dia para crianças para a oração e a formação da oração. É o tema número 11. Quem pode educar ou formar na oração? A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada no sacramento do matrimônio, é a igreja doméstica, na qual os filhos de Deus aprendem a rezar e a perseverar na oração. Particularmente para os filhos pequenos. A oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da Igreja, pacientemente despertada pelo Espírito Santo. É muito importante compreender a grande responsabilidade, especialmente dos pais, para poder desenvolver esse dom especial que é o dom da oração. Dentro das nossas casas, tudo aquilo que aprendemos dos nossos pais, nós vamos guardar para sempre. Se os nossos pais estavam brigando na nossa frente, nós aprendemos essa coisa ruim e acabamos carregando isso também para as nossas famílias mais tarde. Se falavam palavras feias, é difícil controlar os lábios hoje, porque aprendemos e, de certo modo, ficamos viciados nesse mal. Mas se aprendemos a rezar nas nossas casas, e os nossos pais nos traziam na igreja já desde cedo, isso se torna um bom hábito, sobretudo porque aprendemos dos nossos pais. Então, os pais têm essa grave responsabilidade de ensinar os filhos essas virtudes da religião, mas de forma muito particular a vida de oração. Devem ensinar os seus filhos desde pequenininhos, já quando balbuciam as primeiras palavras, já ensinar a fazer o sinal da cruz, fazer as orações decoradas. E, sobretudo, as crianças gostam muito de rezar a oração do Santo Anjo, mas já ensinar a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai e as outras orações que as crianças têm condições já de decorar desde as suas primeiras falas. E a oração que devemos ensinar pelos nossos exemplos. Quando nos levantamos, rezar com as crianças, isso é importante, ao se deitar também. E também, quando nós vamos nos alimentar, o café da manhã, o almoço, todas as outras refeições, igualmente, fazer uma oração para pedir a bênção dos alimentos. Como isso é importante para as crianças que vejam isso e aprendam conosco, isso é muito importante. Assim também vai se desenvolver este dom especial de falar com Deus, o dom da oração. Que riqueza também é aquelas famílias que rezam o terço todos os dias, junto com os seus filhos, mesmo quando as crianças não querem, mas estão lá, porque é um momento familiar. Se não é possível todos os dias, ao menos algumas vezes na semana, ou pelo menos uma vez por semana, se unir em família toda para poder rezar o terço, especialmente diante da imagem de Nossa Senhora, de São José e de algum santo particular de devoção diante da cruz. Isso é algo também que ajuda a desenvolver e formar no coração das crianças essa capacidade de fazer oração e de falar com Deus. Os ministros ordenados são também responsáveis pela formação da oração dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Servos do bom pastor são ordenados para guiar o povo de Deus até as fontes vivas da oração. A palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal, o hoje de Deus nas situações concretas.
Em primeiro lugar, é claro, os sacerdotes devem ser sempre exemplos de oração. O sacerdote é um homem da oração. Deus o chamou e ele respondeu. Quando nós respondemos à vocação, é sempre no espírito de oração. Deus fala e nós respondemos. Por isso, os sacerdotes, com essa vocação especial de estar unido a Nosso Senhor, têm a grave obrigação também de ensinar os fiéis a forma correta da vida de oração, através dos seus exemplos de forma particular, mas também através da Palavra de Deus, da liturgia, da vida das virtudes e também do dia de hoje, como nós devemos rezar o hoje a cada dia, de forma também que devemos estar em comunhão com Deus. Nós todos esperamos do sacerdote esse espírito de oração e esta vivência para todos nós. Por isso também os sacerdotes têm essa grave obrigação de ensinar a todos os fiéis as formas mais corretas da oração e de forma particular também exortar, tirando de todos aqueles aspectos de superstição que muitas vezes vamos acumulando, vamos aprendendo de forma errada. Os sacerdotes sempre têm essa grave obrigação de ajudar e exortar. Muitos religiosos têm consagrado toda a sua vida à oração. A vida consagrada não se mantém nem se propaga sem oração. É uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual da Igreja. Claro que todos aqueles que se consagram à vida religiosa devem viver especialmente a vida de oração. Sem a vida de oração, não é possível manter a vocação religiosa, ou melhor, nenhuma vocação é possível manter sem a vida de oração. Mas a vida religiosa, algumas pessoas, de certo modo, se destacam, porque se consagraram especialmente para estar em oração. Podemos pensar, de forma particular, aquelas pessoas que se dedicam à vida monástica, aquelas pessoas que fugiram do mundo para poder estar perto de Deus. Nós podemos imaginar, essas pessoas rezam dia e noite, o tempo todo? De certo modo, sim. Consagram o seu trabalho, não estão sem trabalhar. Consagram o seu trabalho do dia a dia. Durante o seu trabalho estão em oração, em penitência constante, mas sempre na presença de Deus. Essa forma de consagração é uma forma muito especial e particular, muito querida por Deus. E através destas pessoas, o mundo inteiro recebe infinitas graças. São pessoas que se consagraram para isso. Muitas pessoas se convertem, muitas pessoas alcançam muitas graças através dessas pessoas que se dedicaram de forma particular a esta vida de oração e a vida de penitência. A catequese das crianças, dos jovens, dos adultos, visa que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo para que dê fruto numa vida nova. A memorização das orações fundamentais oferece um suporte indispensável à vida de oração, mas é importante que se faça saborear o seu sentido. Aqui está também a grande responsabilidade daqueles que ensinam a fé, particularmente os catequistas. Devem ensinar especialmente essas orações decoradas, mas não simplesmente só decorar, mas é importante também fazê-las compreender o sentido dessas orações, para que essas crianças também possam saborear o seu sentido. E não só as crianças, também como os adultos, aqueles que participam da catequese de adultos, onde aprendem a vida de oração, aprendem essas orações decoradas, que são tão importantes para a nossa vida. Alguns pensam assim, mas a oração decorada não tem tanto valor.
Claro, se a fazermos de qualquer jeito, vai perder, de fato, o seu valor. Mas quando a decoramos e saboreamos o sentido dela, isso vai interiorizando dentro do nosso coração. Isso, é claro, é uma grande responsabilidade aos mestres da fé, particularmente aqueles que são catequistas, que têm essa responsabilidade de ensinar as delícias da fé para os fiéis e para as crianças especialmente. Então isso é muito importante para que os catequistas possam ensinar o verdadeiro sentido dessas orações que são tão importantes na existência. Grupos de oração e até escola de oração são hoje um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração da Igreja, na condição de ir embeber as fontes autênticas da oração cristã. Quantas pessoas se reúnem em grupo para poder fazer esses momentos especiais de oração? Muitas pessoas se reúnem nas casas, outras pessoas se reúnem na igreja, de forma que possam vivenciar juntos a vida de oração. Isso é uma coisa tão importante na existência da igreja, na existência dos fiéis. Por isso é importante fomentar essas orações em grupo. E essas pessoas também, além de estarem unidas com Deus, estão unidas em si. É uma grande riqueza e é também um grande canal de graças. Recordemos que a oração é uma grande virtude, um dom que recebemos de Deus. É um dom que vem da virtude da fé. Quem não tem fé não reza, mas as pessoas que têm fé rezam. E a oração é algo também que desenvolve profundamente o dom da fé. Precisamos estar em oração sempre, mas precisamos aprender, precisamos conhecer o seu significado e vivenciar a vida de oração a cada dia de nossa vida. Que a Santíssima Virgem, que é a fonte da oração, é a onipotência suplicante, nos ajude a conservar no coração essa grande virtude, este dom, e assim como ela, imitando essa grande força do seu coração, da oração, possamos também cada dia mais desenvolver essa devoção em nós, a virtude da oração, e cada vez mais aprender o seu significado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.